levando a mensagem da cruz ao mundo. Esta é a Rede Som Life de televisão. Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swagger com Lauren Lawson, o Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray. Estamos felizes de poder estar com você e você sabe que estamos estudando o Espírito Santo. Isso é um tópico tremendo, para ser bem sincero, e nós já lemos capítulos salientes no livro de Atos. Agora estamos em 1 Coríntios capítulo 12. E quando acabarmos este capítulo aqui, vamos para o capítulo 14. E eu escolhi pular uma parte aqui, poderíamos falar deles, mas estou falando do versículo 13 até o versículo 26 e por aí vai. E acredito que isso explica a si mesmo. Então, as questões que as pessoas têm, as dúvidas, eu acho que começam no versículo 27 e por aí vai, e leremos até o 28. Pode começar, por favor, Lauren, com o versículo 27 no capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, se referindo à igreja, individualmente membros desse corpo. Se refere a todos na igreja que nasceram de novo. O corpo de Cristo e a igreja, na realidade, querem dizer a mesma coisa aqui. E o que é o corpo de Cristo? O corpo de Cristo é toda pessoa que nasceu de novo, não importa quem ela é ou aonde esteja no mundo, a cor da sua pele, seu estado na vida, qual língua ela fala, se nasceu de novo, faz parte do corpo de Cristo e estão no reino de Deus. É a posição mais privilegiada na face da terra para que alguém esteja nela. E só de pensar que temos essa oportunidade e privilégio que foi possibilitado pela cruz de Cristo, o que Jesus fez na cruz, possibilita que nós sejamos parte do corpo de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Por que foi que o Espírito Santo se referiu a isso como o corpo de Cristo? Por que ele usou essa terminologia? Creio que você está olhando para uma variedade de dons e uma variedade de elementos que existem no corpo que façam com que ele fique saudável. O corpo místico de Cristo, como alguns dizem, na realidade, na salvação, todos estão imergidos neste corpo. 1 Coríntios 12, 13 diz que por um Espírito, todos estamos batizados em um corpo. Agora estamos olhando para as funções diferentes ou os participantes diferentes no corpo em horas diferentes e estágios diferentes. Existem certas regras sobre como operam e qual é o nome de cada um. Todos nós somos membros particulares, com suas próprias funções, com suas próprias tarefas, assim como partes do corpo. Toda parte, se ela é vista na frente ou se ela nem é vista na realidade, de fato, ainda assim é parte do corpo. E é isso que Paulo quer dizer aqui. Vamos falar um pouco mais disso aqui. Quando Paulo nos fala quando você entrou no corpo, você mencionou, fica em Romanos capítulo 6, começando no versículo 3. Leia, por favor, porque isso nos diz como entramos no corpo de Cristo e todos têm que entrar dessa maneira. Não existe outra maneira. Pode ler, começando no versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, diz que esse batismo é em Cristo e não nas águas. Fomos batizados na sua morte. Quando Cristo morreu na cruz, na mente de Deus morremos com ele, ou seja, ele se tornou nosso substituto e nossa identificação com ele em sua morte nos dá todos os benefícios pelo qual ele morreu. A ideia é que ele fez tudo por nós. Você quer falar um pouco disso? Claro,
essa deve ser a informação mais importante que um cristão pode ouvir. A razão é porque é a entrada no corpo de Cristo que provê, na realidade, a base para todos os benefícios, todos eles que experimentamos. O que você quer dizer quando você diz benefícios? Existem benefícios da nova aliança. Quando Cristo morreu no Calvário, ele fez uma nova aliança. Ele era o representante, como homem, era o representante do céu e ele era o sacrifício. Então, ele literalmente era a nova aliança. Quando estamos imergidos nele, nos identificamos com ele, no nosso lado humano, como o homem que nos representa, na realidade, ele morreu em nosso lugar. E quando você escreveu ali, na mente de Deus, morremos com ele. Tem muito mais do que apenas na mente de Deus, porque na realidade afeta mudanças espirituais na vida do cristão. É aqui que ocorre a regeneração, é aqui que começa a transformação na imagem de Cristo, lavado e renovado, a experiência de nascer de novo, renovada pela palavra. Tudo isso é vital, não é só algo simbólico, colocado no corpo de Cristo simbolicamente. Existe um entendimento que nós nos tornamos um com Cristo. E sei que parece que estamos sentados agora em um estúdio, mas Efésios 2 diz que estamos sentados em regiões celestiais em Cristo Jesus. João 14, Jesus falou para os discípulos: um dia virá quando você vai saber que eu estou em vós e vós estáis em mim. Mas isso aqui é muito mais do que apenas uma situação teórica, que é meio que você só fala dele. E não é físico, não tem como ser. Cristo morreu há 2000 anos atrás. E não é essa a ideia também. A ideia é que é espiritual. É algo espiritual que acontece. E é literal. É literal. A mudança acontece imediatamente. Nós já te perguntamos várias vezes sobre a sua experiência de salvação, como você foi salvo. E como na manhã seguinte, você pegou uma Bíblia ao invés de maconha. E ninguém estava ali para apontar e dizer: não faz isso não, faz isso, não é? Tudo começou a se alinhar e via do coração. Mas você estava mudado em seu coração e em seu espírito também. Certo, novos desejos. E é assim com todos nós, não é? Eu era uma criança quando fui salvo, com 8 anos, mas eu me lembro de estar na frente de uma farmácia naquela cidadezinha de Ferrydale, Louisiana. Eu tinha 8 anos de idade. É difícil explicar algo com aquela idade, mas foi como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros. Uma mudança aconteceu. Quando eu cheguei em casa, minha mãe perguntou por que cheguei mais cedo, pois ela sabia que eu tinha que voltar do cinema mais tarde. Aí eu disse para ela: eu não fui ao cinema. Ela perguntou por quê? E eu falei: porque eu fui salvo. E aí ela olhou para mim e disse: você, o quê? Aí eu falei: eu fui salvo. E ela começou a chorar. Eu não sabia por que ela estava chorando. Eu estava tão feliz, maravilhado, cheio de alegria, mas algo aconteceu em meu coração, entendeu? E é mais do que literal. É literalmente mais do que algo literal. Paulo diz em Gálatas 2:20: eu estou crucificado com Cristo. E essa união e experimentar, se é que você me permite dizer, a morte de Cristo, assim como Cristo morreu por nós, nós morremos com ele. Então, essa morte traz a oportunidade para um novo homem, uma nova pessoa, que não é mais presa pelo poder do pecado. A autoridade do pecado foi quebrada. Então temos que aprender que experimentamos a liberdade do domínio do pecado pela fé e através de mais nenhuma outra coisa. Por isso, esta informação é dada aqui pelo apóstolo Paulo para sabermos em que acreditar.
é o propósito desses versículos. Ele está explicando a santificação. E não é que ele quer mostrar seu talento teológico, mas ele estava mostrando para a igreja em Roma. É disso que você precisa saber, pois precisa colocar sua fé nisso. Leia de novo, comece do versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, diz que este batismo é em Cristo e não nas águas. Fomos batizados na sua morte. Aos olhos de Deus, quando Cristo morreu na cruz, nós morremos com ele. Em outras palavras, ele se tornou nosso substituto e nossa identificação com ele, com sua morte, nos dá todos os benefícios pelos quais ele morreu. A ideia é que ele fez tudo por nós. Ou porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, não só morremos com ele, como fomos sepultados com ele. Quer dizer que todo pecado e transgressões do passado foram enterradas. Quando ele foi sepultado, colocou todos os nossos pecados no sepulcro também. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Morremos e fomos sepultados com ele, e a ressurreição dele foi nossa ressurreição para a novidade de vida. Então, tudo que Paulo explica aqui sobre ser batizado em Cristo e sepultado com ele é com propósito. E nós temos que ter uma novidade de vida. Esse foi o propósito, uma novidade de vida que o álcool não pode dar, drogas também não, e seja o que for, não pode fazer. E olha, você foi viciado em drogas, não é? Quando foi salvo? E o que Jesus Cristo te deu naquela noite, enquanto você estava lendo Provérbios sozinho ali, ele salvou sua alma, foi 1000 vezes melhor. Não só retórica, mas melhor do que qualquer experiência que você já teve usando drogas. De fato, e os resultados daquilo continuam me trazendo alegria até hoje. Certo, não é que começa e para, mas é para sempre. É verdade. E vai ficando cada vez melhor. Isso é verdade. Glória a Deus. Temos que ir para o intervalo. Voltamos já. Não perca uma só palavra.